alma, nosso espírito, porque nós queremos te exaltar, meu Deus. Derrama a tua bênção sobre cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir em Juízes capítulo 6. Juízes no capítulo 6. Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1, nós vamos ler aqui esta introdução sobre a vida de Gideão, um pouquinho. Nós vamos pensar sobre esse texto nesta manhã, amém? Juízes, capítulo 6. O povo de Israel pecou contra Deus. O que o povo fez? Pecou contra Deus. E por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Quanto tempo? 7 anos. Os israelitas se escondiam dos Midian em cavernas. Onde? E outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra, destruíam suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei de vocês a escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios, dos que lutaram contra vocês aqui, nesta terra. Expulsei os seus inimigos, dei a vocês a terra deles. Eu disse que o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio, se sentou debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Orfa. Este carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo do tanque de pisar uvas, escondidos para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: vem, você é corajoso, e o Senhor está com você. E Gideão respondeu: se o nosso Deus está conosco e com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vai com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um homem. Gideão respondeu: se tu estás contente comigo, então dá-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. Então, e por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta, e eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. Amém? Até aqui.
Glória a Deus. Tome assento aí, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. Nós estamos vendo aqui, meus amados, que Deus está trazendo uma tarefa para Gideão. O povo de Israel está debaixo de um cativeiro muito grande, oprimido pelos midianitas, porque o povo pecaram contra Deus. O pecado é algo que nos afasta da glória de Deus. O pecado é algo que nos afasta do propósito que Deus tem para a nossa vida. E quando nós pecamos, aí é que nós devemos ir para Deus. Quando a gente peca, a gente não afasta de Deus. Quando a gente peca, a gente se autoexamina. A gente faz um auto-check-up espiritual e a gente volta-se para Deus imediatamente. Pecou, a gente precisa voltar para Deus imediatamente. Algumas vezes é quando nós pecamos, nós não costumamos fazer esse caminho de volta para Deus imediatamente. E aqui nós vemos Gideão debaixo de uma opressão muito grande. Eles plantavam e eles não tinham o direito de desfrutar da plantação. Vinham os medianitas com todos o povo daquela região, vinham como gafanhoto, eram numerosos. Eles entravam, devastavam, tiravam tudo deles e levavam embora. Isso durante 7 anos. Foram 7 anos de opressão dos midianitas. Queridos, mas no momento de opressão, Deus tem sempre alguém. Deus tem um profeta. Diga assim comigo: no momento de opressão, Deus tem um profeta. Não, vocês estão muito lentos. No momento de opressão, Deus tem um profeta. Amém? Então vejamos, Deus tem um homem, Deus tem um profeta, Deus tem alguém no campo de batalha. Deus coloca alguém conosco quando nós estamos no campo de batalha. Virá sempre alguém para ajudar. Virá sempre alguém para trazer uma palavra. Virá alguém, meus irmãos, para nos acalentar, nos colocar o ombro, nos servir de apoio. Sempre vai ter alguém, Deus vai mandar alguém. Então não se preocupe que Deus está mandando alguém para cuidar de você. Você não está só. Você não está só, entenda isso. Não é o momento de pensar que você está sozinho, não. Deus tem alguém. E aqui nós vemos Gideão, de repente o anjo aparece, há um clamor, há uma dificuldade, há uma opressão, o povo está sofrendo, e o povo está sendo assaltado, anualmente assaltado, o povo está sendo oprimido, e Deus levanta um profeta. Deus está aqui levantando profetas. Deus está levantando profetas entre nós. Quantos profetas de Deus nós temos aqui? Nós precisamos ser profetas de Deus, queridos. Nós precisamos olhar o nosso destino, a direção que Deus tem nos dado. Deus está levantando cada um de nós como profetas. Profeta de nós mesmos em primeira mão, profeta da nossa família. Deus está nos preparando para ser alguém relevante nessa sociedade, mas a começar por nós mesmos. Nós precisamos acreditar que nós somos alguma coisa, que nós valemos alguma coisa. Nós precisamos acreditar, querido, que Deus nos criou com o propósito de ser relevante nesta geração. Deus nos criou para sermos referência nesta geração. Quantos sabem isso? Nós precisamos ser referências de Deus. Nós precisamos ser boca de Deus nessa geração. Meus irmãos, nós precisamos olhar para quem nós somos, olhar para a nossa essência e entender que Deus está levantando profetas. Nós vivemos numa sociedade, meus irmãos, tumultuada. Nós vivemos tempos difíceis. Nós vivemos no tempo em que as pessoas estão tendo prazer no pecado. Nós estamos vivendo numa geração que está se afastando da presença e da glória de Deus. Nós estamos vivendo numa geração afastada dos princípios fundamentais daquilo que verdadeiramente nós somos. Então nós vemos uma geração se afastando.
uma juventude se perdendo. Nós estamos vendo, irmãos, famílias se deteriorando. Nós estamos vendo caos acontecendo nesta sociedade. Mas Deus precisa de profetas. Deus está levantando homens aqui nesta manhã para ser profeta, para ser boca de Deus. Para poder, meus irmãos, impactar esta sociedade com uma palavra de vitória. E aí nós vimos Deus falando com Gideão. E Deus conta toda uma história dizendo: olha, eu sou o Deus que tirou vocês do Egito. Eu sou o Deus de Israel. Eu sou o Deus que tirou vocês da escuridão, da escravidão do Egito. Eu livrei vocês do Egito, daqueles que eram contra vocês. Dizer algo para você: Deus está preparando algo grandioso para cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Eu acredito na promessa de Deus, eu acredito na bênção de Deus. Eu acredito que se Deus falou, e se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer de uma forma ou de outra. Deus vai nos usar para fazer aquilo que Ele pretende fazer. Porque Ele é Deus. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E que vocês não deviam adorar aos deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram ouvir. Meus irmãos, às vezes nós ainda não somos o profeta que Deus quer que nós sejamos, porque nós ainda não ouvimos a Deus. Nós precisamos abrir os nossos ouvidos para ouvir a Deus. Os nossos ouvidos precisam estar atentos àquilo que Deus está fazendo, falando. Nós precisamos prestar atenção na ótica de Deus, na audição, no som que Deus está soprando. Diga comigo: Deus está soprando. Deus está soprando. Amém? Amém? E nós precisamos ouvir o sopro de Deus. Deus está soprando. Entenda isso. E aí, quando Deus se volta para o profeta, Deus se volta para o profeta, meus irmãos, e Deus se volta para o profeta, e o profeta não está pronto. Gideão, neste momento, não está pronto. Entenda, quando Deus fala conosco, meus irmãos, nós não estamos prontos. Semana passada aqui eu falei sobre o tempo do chamado, e que entre o chamado e o comissionamento tem um tempo de preparo, e que todos nós estamos aqui sendo preparados. Aleluia. Aqui é o tempo do preparo do profeta. Profetas estão sendo preparados neste lugar. E eu creio fortemente que Deus já falou com você, que Deus já comissionou, que Deus já chamou você, Deus já falou algo com você. E se Deus não falou algo com você, Ele vai falar nesta manhã. Abra os seus ouvidos para o Senhor falar. Deus então se achega ao profeta, Ele manda o anjo para falar com o profeta. E ele disse: então o anjo do Senhor veio, se sentou debaixo do carvalho que havia perto do povoado. E este carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão, meus irmãos, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas. Tem algo errado aqui, não tem? Tem algo errado, meus irmãos. Muitas vezes Deus nos colocou numa posição para fazer, e nós estamos em outra posição. Algumas vezes o que nós precisamos é nos reposicionar, é nos alinhar de novo com Deus. Nós precisamos de um realinhamento com o chamado de Deus para nós. E Ele está aqui onde Ele deveria, meus irmãos, pisar a uva, estava malhando trigo.
E outra coisa que a Bíblia está dizendo, ele estava escondido. Ele estava escondido para que os medianitas não o encontrassem. Ah, irmãos, a maioria de nós está assim. A maioria de nós está perdido, está escondido. A maioria de nós está escondido nas crenças, está escondido em palavras, em atitudes que os outros fizeram conosco. Muitas vezes nós nos fechamos, porque o esconderijo é o fechamento. Nós estamos nos fechando dentro de nós mesmos. Nós estamos nos voltando para dentro e nós ficamos aqui enclausulados em nós mesmos. E quantas vezes Deus quer que nós viemos para fora? O profeta chega, meus irmãos. Deus chega e o profeta está escondido. O profeta não quer ser achado. Deus está olhando para nós agora. E Deus quer nos achar. E onde você está? Qual é seu esconderijo? Muitas vezes uma atitude agressiva é meu esconderijo, é o meu campo de defesa. Nós criamos barreira entre nós e os outros. Nós nos isolamos. Nós somos agressivos, brutos, porque nós estamos na defensiva. Estamos nos escondendo para nos defender. E Deus nos quer no campo de batalha. É lá que Ele nos quer. Deus nos quer nos desafios. Deus quer que nós nos apresentemos, irmãos, na autoridade. Deus nos deu autoridade para fazer. Deus nos deu autoridade para ser. E muitos de nós nos escondemos. Nós nos escondemos numa crença. Nós nos escondemos, meus irmãos, tentando ser uma coisa que nós não somos. Obrigado. Se você puder trazer não gelada. Obrigado. Nós nos escondemos atrás de uma educação. Nós nos escondemos em justificativas que nós damos. Ah, eu sou assim porque meu pai não me deu. Eu sou assim porque meu pai me deu demais. Eu sou assim porque meu pai não me apoiou. Ou porque meu pai só apoiou meu irmão e não me apoiou. Eu era rejeitado, eu era excluído. Eu não tinha voz e vez. E aí nós saímos de casa com essa crença. Nós saímos de casa com esse esconderijo. Porque a gente não conseguia ser nada dentro da família. Nós não éramos vistos, éramos invisíveis. Existem os invisíveis na casa. Aqueles que tentam de alguma maneira mostrar algo e ele não é perceptivo. E nós nos escondemos. Querido, nós precisamos sair do esconderijo. Não tente ser aquilo que você não é. Não tente fazer aquilo que você não sabe. Seja quem você é. Encontre o mais íntimo da sua essência. Mas seja quem você é. Sai desse esconderijo, sai desse campo mental, sai dessa autossabotagem, sai desse complexo de inferioridade. Deus não te fez para ser pequeno, Deus não te fez para rastejar, Deus não te fez para viver escondido. Deus te fez para lutar, Deus te fez para a batalha, Deus te fez para ser vencedor. E aí o profeta chega, o profeta está escondido. Muitas vezes Deus vem falar conosco, e onde que Deus nos acha?
Onde que Deus vai nos achar, queridos? Onde você está? Cadê você? Será que essa pessoa que se mostra todos os dias é você mesmo? Ou existe uma outra pessoa verdadeira, essencial dentro de você? Nós vamos nos encontrar nesta manhã para que Deus possa entregar o recado dele. E muitas vezes Deus está falando conosco e nós estamos dizendo: é para alguém, não é para mim. E qual é a minha demanda? Qual é a sua demanda? O que eu quero? O que você quer? Diga para Deus o que você quer. Diga para Deus quem você é. Diga para você mesmo quem você é. Se olhe no espelho e veja a pessoa maravilhosa que você é. Sai do esconderijo. Sai dessa caverna. O texto está dizendo que Gedeão estava numa caverna, meus irmãos, escondido. Caverna é lugar de prisão, caverna é lugar escuro, caverna é lugar desconfortável. Cavernas é fechamento. E quando a gente vai para a caverna, a gente vai para o esconderijo. Porque a caverna tem essa ideia do esconderijo, da umidade, da falta de brilho. Aí a gente se fecha para dentro, a gente se fecha, se encolhe. Porque a gente tem vergonha de se expressar, a gente tem vergonha de ser quem a gente é, a gente tem medo da crítica, a gente tem medo de ser ridículo. Não tenha medo de ser ridículo, não tenha medo da crítica, não tenha medo de expressar a sua opinião, não tenha medo de agir da forma como você acredita que você é. Se você tem um sonho, acredita nesse sonho. Se Deus te deu uma visão, acredita nessa visão, porque só você vê o que Deus te mostra. Glória a Deus. Só você pode ser aquilo que Deus determinou para você ser. Eu não consigo ser aquilo que Deus determinou para você ser. Glória a Deus. Saia do esconderijo, saia dessa caverna, vem para a luz, vem ter uma visão de horizontes. Mas eu digo algo para você, como o anjo está falando a Gedeão, o profeta tem que sair para encarar o campo de batalha, tem que criar estratégias, tem que ser um guerreiro, tem que ter noção da batalha, qual é o nível da batalha. E nós precisamos sair de onde nós estamos, dessa zona de medo. Saia dessa zona de medo, sai dessa caverna de medo, sai desse esconderijo de medo, não seja covarde. Enfrenta a realidade. Olha para todos os lados. Perceba, não é fácil para ninguém. Mas eu quero dizer algo para você, que as pessoas de sucesso nessa vida são pessoas que um dia tiveram medo, mas elas só alcançaram a sua missão porque elas saíram do esconderijo e encararam a vida. Você não será elogiado o tempo todo, você será criticado. As pessoas vão apontar o dedo para você, as pessoas vão desconfiar de você. Mas ninguém pode roubar a sua liberdade. Ninguém pode tirar o seu caráter, querido. A coisa mais importante num homem é o caráter. Entenda isso. Se tirar de você o caráter, você morre. Então não permita perder o caráter. Perca a postura, mas não perca o caráter. Mude a personalidade, mude a maneira de ser, mude as suas habilidades, mas não perca o seu caráter, os seus princípios. A coisa mais importante são isso. Porque quando eu estabeleço o princípio para a minha vida,
Diga o que quiserem, fale o que quiserem, mas o meu caráter mostra quem eu sou. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que ser homens incorruptíveis. Nós não podemos nos ceder à corrupção. Nós não podemos, meus irmãos, viver a vida alheia à margem da realidade do que ela é. Querido, não é fácil. Não é fácil para o empresário. Não é fácil para o empregado. Não é fácil para ninguém nessa vida, gente. Não é fácil para ninguém. E não será fácil para você. Porque aquilo que vem fácil, volta fácil. Que a visão de plantio seja uma visão grande. Nós vamos pensar em ser grande, como referência de grandeza, de superação. Nós precisamos parar de nos rastejar, nós precisamos parar de olhar para o chão, nós precisamos olhar para cima, levantar a cabeça, cumprimentar as pessoas por igual. Você precisa ter uma postura de igualdade com os outros. Você não é menor do que ninguém. E aqui quando Deus fala com o profeta, ele diz assim: você é corajoso e o Senhor está com você. Olha como é que Deus nos vê. Deus nos vê assim. Deus olha para nós, Ele enxerga quem nós verdadeiramente somos. Ele fala para ele dizendo: você é corajoso, Gideão. Apesar de você estar nessa caverna, de você estar escondido, apesar de estar malhando trigo no lugar de pisar uvas, você é corajoso. Você é corajoso. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você é corajoso. Deus está com você. Não, vamos fazer diferente. Levanta o dedo assim, levanta o dedo, todos. Esse dedo assim, aponta para ele. Na cara dele diz assim: você é corajoso. Deus está com você, cara. Bate no peito assim, ó: eu sou corajoso. Deus está comigo. É assim que Deus te vê, cara. É assim que Deus te vê. Você precisa se olhar no espelho e dizer que você não é medroso, você não é fraco, você é corajoso, você não está sozinho. Deus está com você. Sabe o que o profeta disse? Ah, Senhor, se o Senhor está comigo ou conosco, por que está acontecendo tudo isso? Nós precisamos ter visão do que está acontecendo conosco, querido. Cada um de nós sabe o que está acontecendo conosco. A maioria das pessoas que eu atendo, elas chegam com o discurso de que elas não sabem o que está acontecendo. E logo, logo elas descobrem o que está acontecendo. No fundo, a gente sabe o que está acontecendo. Cada um sabe. Os lugares que anda, as palavras que dizem, os pensamentos que exprimem, os sentimentos que tem. Cada um sabe de onde vem, cada um sabe da sua história. E nós precisamos nos libertar, meus irmãos, de uma educação opressora, de uma história de opressão. Porque chegou o tempo de nós olharmos para nós e para o nosso destino. Há um destino. Deus quer trazer libertação. Deus está falando o profeta, preparando o profeta. E o profeta não está acreditando, porque ele não tem visão dos acontecimentos. Ele não tem visão do que realmente ele é. E aí aqui então ele fala com ele: se o Senhor está conosco, com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso? Onde estão aquelas maravilhas que nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer
quando nos trouxe do Egito, Ele nos abandonou e nos entregou na mão dos midianitas. Deixa eu dizer algo para você: quem planta, colhe. Com a mesma medida que você plantar, você vai colher. O profeta está dizendo que Deus havia abandonado eles ali. Deus não abandonou. Deus não abandona ninguém. Deus não abandona ninguém. E outra coisa, a gente não vive do passado. O profeta diz aqui: onde estão aquelas maravilhosas coisas que nossos pais nos contaram? Ficou para trás. A glória de ontem ficou para trás. Aquilo que você fez de maravilhoso ontem já ficou para trás. É começar um novo tempo. Todos os dias começa um novo ciclo. É um ciclo diário que se recomeça. Por isso que a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova todas as manhãs. Nós precisamos amanhecer novo todas as manhãs. Um plano, seguir uma ideia. Todos os dias nós temos uma estratégia nova. O passado não vale mais. Você volta no passado para buscar o que ficou, não para ficar no passado. Venha para o tempo presente. Viva o tempo presente. Viva o aqui e o agora. É hoje. É hoje, meu amado, é hoje. O dia mais importante da sua vida é hoje. É agora. Porque é aqui que você está. É para o futuro que você vai. Sai do passado. Saia do passado, para de olhar para trás. Porque para trás só tem poeira. Você não é retrovisor para ficar só dando visão de passado. Nós vamos olhar para frente. Olhar para frente, cara. O que você vai fazer de agora em diante? O que tem reservado para você de hoje em diante? É daqui para frente. Nós vamos estar no tempo presente, olhando a realidade, percebendo os acontecimentos. E nós vamos nos adaptar naquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Nós vamos olhar para frente. Para de olhar para essa infância que você teve. Uma infância de escassez, de necessidade. Não se compare com os outros. Essas coisas, aquilo que você não teve, pronto, passa a ter. Aquilo que você não sentiu, passa a sentir. Aquilo que você não amou, passa a amar. Aquilo que você não perdoou, começa a perdoar. Mas pelo amor de Deus, mude a trajetória da história da sua vida. Para com isso. Está na hora de separar os meninos dos homens. Está na hora de nós tomarmos uma atitude de homem. Você é um homem que Deus criou. Você é um homem que Deus colocou como cabeça. Você é pai. Você é filho. Você é alguém. Você existe. Para de olhar para o chão. Para de achar que você não é nada. E quando sair, quando andar, anda de cabeça erguida. Traga uma energia boa, traz uma confiança. Sai da caverna e do esconderijo. Venha para o tempo presente. O que você tem é o que você tem hoje. Você é o que você está sendo hoje. Mas você pode mudar a trajetória de sua realidade e voltar para os trilhos, para o alinhamento, para a direção, para o destino, e dizer: eu vou para lá.
Deus está falando. Deus está falando com profetas. Essa palavra é para você, profeta. Aleluia. Assim como Deus está chamando Gideão para a realidade, Ele está nos chamando nesta manhã para isso, para nós olharmos, sairmos da caverna, porque da caverna não é possível conquistar da caverna. Não é possível conquistar no esconderijo da alma. Não é possível conquistar sem ter uma visão clara dos acontecimentos. Não é possível conquistar sem saber o que está acontecendo, sem compreender a missão, o propósito, sem compreender o destino. Nós precisamos conquistar. Deixa eu dizer algo para você. Você precisa conquistar. Precisa sair do lugar da dependência dos outros para a independência de si mesmo. Você precisa parar de dar trabalho para os outros para ser quem você é. Coloca um ponto final hoje nessa caverna. Coloca hoje um ponto final. E aí o profeta, Deus está falando, dizendo que ele é corajoso, e o profeta está olhando para o passado. Para com isso. Olhando para o passado, você não demonstra a sua coragem. Você só precisa expressar a sua coragem. Mas não é olhando para o passado, ficando lá, querendo a glória do passado. E ele diz, Deus, ele nos abandonou e nos entregou. Não, Deus não abandonou ninguém. É porque quando a gente está no tempo da colheita, Deus vai deixar que você colhe. Por isso que nós temos que ser ágeis no plantio. A palavra que eu digo, ela volta para mim. Aquilo que você lança como palavra, volta para você. Aquilo que você amaldiçoa, volta para você. Isso é a lei do retorno, é causa e efeito, não tem jeito. O mal que eu faço, ele retorna para mim de alguma forma. Ele vai retornar no momento ou outro o mal que eu fiz. A ingratidão que eu expresso, ela volta para mim. Mas o bem que eu faço também volta. O amor que eu disponho também volta. Os presentes que eu dou também voltam para mim. Entenda isso. Essa é a lei. E Deus continua falando com Gideão. Ele primeiro chama de corajoso. E depois ele fala com o Gideão de novo, dizendo, vai com toda a sua força e livra o povo de Israel. Sou eu quem está mandando que você vá. Ele está dizendo, vai com toda a sua força. Onde está a sua força? Como é que você se sente? Como é que você se sente? Será que você só sabe olhar para você e dizer assim que você não é capaz? Será que você não é capaz mesmo? E os retornos que você tem não é de coragem? Se você chegou até aqui, não é por uma atitude corajosa? Será que você é tão debilitado mesmo? Você acredita nisso? Você acredita nessa mentira? Naquilo que você está mentindo para você mesmo, de que você não é capaz? Será? E Deus está falando para o profeta, dizendo, vai com toda a sua força. Meus queridos, nós precisamos arrancar forças de onde não tem.
E a força é para encarar nós mesmos. O seu problema não são os outros. O nosso problema não é o sistema. O nosso problema não é falta de oportunidades. Nosso problema não é falta de escola. Não é falta do emprego. Não é falta da construção. Meus irmãos, nosso problema é que nós agimos como fracos, querendo resultados rápidos. Ninguém planta hoje e colhe amanhã. Leva-se um tempo de preparo, de cuidado. E aí o profeta está dizendo: vai com toda a sua força e livra. Sabe o que ele responde? Como que eu posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés. A minha família é a mais pobre. Algumas vezes é assim que nós nos vemos. Muitas vezes nós vemos alguém bem-sucedido e nós dissemos assim: tá vendo? E a gente até discrimina quem é bem-sucedido. Sabe por quê? Porque aquele acreditou. Ele acreditou porque tem nível. Faça o seu melhor e você vai alcançar o seu melhor, o seu limite. Faça o seu melhor. Ele diz assim: como é que eu posso livrar Israel se a minha família é a mais pobre? Como é que alguém pode exercer a força que tem se achando incompetente, se achando inútil, com esse complexo de inferioridade? Como é que eu vou levantar a minha cabeça se eu não tenho força para mantê-la erguida? No primeiro obstáculo eu estou desistindo. Como? Então não desista. Não desista. Não desista. Não interessa de onde você vem, cara. Não interessa a família pobre de onde você vem. Não interessa os maus tratos que você passou. Você é. O seu endereço não diz quem você é. O seu físico não diz quem você é. Isso aqui é só uma carcaça de representação do mundo físico. O que você é o que está dentro de você verdadeiramente. Esse é você. E esse Gideão precisa ser encontrado. Amém? Esse Gideão precisa ser encontrado aí dentro. Esse profeta precisa ser encontrado. E seguindo, para a gente caminhar para a conclusão. E Gideão responde: você vai esmagar todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Olha como Deus nos vê. Deus está dizendo: você é capaz de superar os obstáculos. Você é capaz de vencer essa guerra. Você é capaz de sair de onde você está. E você é capaz de conquistar. É isso que Deus está dizendo para Gideão. É isso que Deus está dizendo para você hoje. Então começa a ressuscitar os seus sonhos. Começa a acreditar nisso. Depois Gideão pede uma prova. E Deus dá a prova. E Deus dá a prova que Gideão tanto precisa, tanto queria. Deus vai dar a prova. Mas Gideão precisava vencer a si mesmo. Queridos, nós precisamos vencer a nós mesmos. Deus está disposto a nos ajudar. Deus está disposto a andar conosco. Deus está te chamando nessa manhã, Gideão. E Ele está dizendo: mas o maior desafio de Deus aqui não era a batalha. O maior desafio de Deus era convencer o Gideão. O maior desafio de Deus é nos convencer. Mas se nós estivermos fechados nos nossos complexos, nas nossas crenças, vivendo do passado,
olhando para a família do passado, olhando para as carências, para palavras que foram ditas, acreditando naquilo que foi dito para você, o que fizeram com você. Se você não se libertar disso, não vai acontecer. Então saia desse complexo de inferioridade. Muitas vezes nós temos uma baixa autoestima. Então não se sinta inferior. Enxergue os seus defeitos, saiba que todos temos defeitos. Mas enxerga isso. Organiza isso, resolve isso. Busca motivação. Saiba que a guerra está lá fora, a batalha está posta. Mas Deus está levantando Gideão com coragem, com força. Com coragem, homens corajosos. Então seja motivado, Deus está conosco. Para de se comparar. Ah, minha família é a mais pobre, minha família é a mais simples da tribo. Não, para de se comparar com os outros. Então não sai desse ambiente de dificuldade, de se relacionar. Sai do isolamento, sai da caverna. Venha para relacionamento. Eu sempre acredito que o que eu quero, aquilo que eu quero está no outro. E quando a gente compartilha, faz essa troca, a gente se beneficia. A riqueza que você quer está no bolso de alguém. Entenda isso. Então, não se preocupe com a opinião dos outros. Começa a quebrar as crenças sobre a opinião dos outros sobre você. O mais importante é o que Deus pensa quem você é. Isso é mais importante. Saia da ansiedade. Seja sensível à crítica. Busca melhorar cada dia. Seja uma pessoa que tenha empenho. Se empenhe ainda mais. E acima de tudo, tenha amor e compreensão. Busque o apoio da família e dos amigos para você poder superar essa condição. Gideão, vem para fora. Aprenda a trabalhar, estudar. Aprenda a viver em família. Aprenda a ter amigos. Porque existe algo muito grandioso de Deus para a nossa vida. Quantos Gideões? Cadê os Gideões? Olha para o seu irmão e diga assim: levanta, Gideão. Não desista. Vamos ficar em pé. De 2 em 2 aí, nós vamos ficar próximo do outro. E você vai dizer para quem está do seu lado: olha, conta comigo, cara. Conta comigo. Conta comigo. Conta comigo. Fala para o seu irmão aí. E nós vamos orar. Amém? Pai, em nome de Jesus, toda honra e toda glória seja dada a Ti. A nossa palavra de gratidão nesta manhã, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por o Senhor ter nos permitido chegar até aqui. E daqui para frente, Pai, nós queremos agir com inteligência, com sabedoria. Nós queremos ser, ó Pai, alcançado pela Tua misericórdia e graça nessa manhã. Não permita, ó Pai, que nós saiamos daqui para desistir, mas que sejamos Gideões. A Tua palavra mostra que Gideão saiu da caverna. Gideão foi para a batalha e ele venceu os midianitas. Ele venceu a batalha. Da mesma forma, nós vamos vencer em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor o mais forte que você puder.